Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana, eu sou nutricionista e doutora em saúde e nesse vídeo a gente vai falar sobre estratégias e alimentos que ajudam a diminuir os gases. Você se sente incomodado com essa situação? Sofre com isso no seu dia a dia? Então, se esse assunto te interessa, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no meu canal do YouTube e ativa o sininho para você sempre ser avisado quando eu postar um vídeo novo aqui no meu canal. Muitas pessoas sofrem com a produção em excesso de gases e, em muitos casos, isso se torna até desconfortável, constrangedor. Só que existem alguns hábitos que a gente pode começar a adotar que ajudam a diminuir essa produção de gases. O primeiro hábito, a primeira dica que eu te dou é mastigar muito bem os alimentos. Então, comece a prestar atenção em como está sendo a sua mastigação durante as refeições, Quando você mastiga mais os alimentos, você acaba facilitando a ação das enzimas digestivas sobre esse alimento. Essas enzimas começam a quebrar melhor esse alimento para que, quando ele chega lá no intestino, ele não sofra uma fermentação das bactérias intestinais. Quando o alimento é bem mastigado, ele sofre uma adequada ação das enzimas digestivas, ele chega lá no intestino e é absorvido. Mas quando você mastiga muito rápido, essas enzimas não conseguem quebrar adequadamente esses alimentos, eles não são absorvidos adequadamente e lá na porção final do seu intestino, eles passam a sofrer essa fermentação das bactérias que ficam lá no intestino e isso leva a maior produção de gases. Então, como que você está mastigando? Você come muito rápido ali durante as suas refeições? Esse é o primeiro ponto de mudança. É muito importante que você se concentre, nas suas refeições, que você coloque a comida na boca, largue os talheres ali sobre o prato e comece a se dedicar mais àquele momento de mastigação. Eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença para você. Em segundo lugar, é importante que você comece a deixar de lado um pouco os líquidos que você ingere junto com as refeições. Não é interessante, pessoal, ingerir qualquer tipo de líquido junto com a refeição de almoço ou de jantar, Quando você vai montar o seu prato, como que você monta esse prato? Você faz aquela montanha de comida com muito alimento, muitas vezes, coloca mais alimento do prato do que realmente você está com fome, Então, o que acontece? Quando a gente toma líquido ali junto com essas refeições, o líquido ele acaba diluindo o ácido clorídrico que você produz lá dentro do seu estômago. Se você dilui esse ácido clorídrico, você não vai ter a ação adequada dele sobre a digestão dos alimentos. E aí acontece tudo que a gente falou antes, Esse alimento mal digerido começou lá na boca, Não foi bem mastigado. Chegou no seu estômago, esse ácido clorídrico não consegue agir adequadamente sobre o alimento para digerir ele, porque ele está diluído devido a esse excesso de líquido que você está ingerindo junto com a refeição. O alimento chega no intestino mal digerido e acaba sofrendo a fermentação pelas bactérias intestinais, Além disso, quando você coloca muita comida ali no seu prato, o que você pode estar provocando? Uma sobrecarga do seu trato digestivo. Você está dando mais comida para o seu trato digestivo do que ele tolera digerir. E aí, grande parte dessa refeição não vai ser quebrada adequadamente pelas enzimas ou você não tem ácido clorídrico suficiente para agir sobre todo aquele alimento que você está ingerindo naquele momento daquela refeição, chega lá no intestino essa grande quantidade de comida mal digerida e acaba sofrendo a fermentação bacteriana e isso leva à produção de gases. Então, muito cuidado com esses dois pontos. Em terceiro lugar, pessoal, é importante que vocês observem se vocês não estão misturando muito ali durante o dia alimentos que têm um alto poder fermentativo. Tem alimentos que
sofrem naturalmente uma ação ali maior das bactérias intestinais e levam a essa maior produção de gases. Quais são esses alimentos? Alimentos fritos, gordurosos, alimentos com muito açúcar, o excesso de cafeína, de cacau, de chá preto, grãos como feijão, lentilha. Tem alguns vegetais também, como repolho, quiabo, brócolis, a beterraba crua. Se você coloca muito alho, muita cebola ali na hora do preparo dos alimentos, algumas frutas como maçã, melancia, manga, a castanha de caju, alimentos que têm muita farinha de trigo e mel. Então, por exemplo, se você toma muito café durante o dia, chega ali na hora do almoço, né? E café com açúcar muitas vezes. Chega ali na hora do almoço, você come muito feijão, e aí normalmente tem algum vegetal como repolho, quiabo, ou brócolis, ou a beterraba crua, né? Ao longo do seu dia ali nos lanches, né? Você vai consumindo alimentos com muito açúcar ou com muita farinha de trigo, ou seja, você vai sobrecarregando o seu trato digestivo com esses alimentos que têm um alto poder fermentativo. Então comece a notar se você não está misturando muito destes alimentos, né, que levam a essa maior produção de gases, né, sobrecarregando o seu trato digestivo com esses alimentos. E tem um outro grupo de alimentos que também sofre muito a ação das bactérias no intestino, leva a maior produção de gases, que vale a pena a gente destacar, que são os polióis. Pessoal, muitos alimentos que a gente encontra hoje na prateleira do supermercado e até suplementos que a gente ingere, né, no nosso dia a dia, acaba tendo estes polióis na composição. E tem pessoas, inclusive, que utilizam esses polióis até como forma de adoçante no seu dia a dia, né? Muitos alimentos industrializados, alimentos diet, têm esses polióis na composição. Então comece a prestar atenção se naquele alimento que você compra no supermercado, olha lá na lista de ingredientes, né? Que é aquela lista que está abaixo da tabela nutricional, naquelas letras pequenininhas. Se você não encontra nomes como sorbitol, maltitol, xilitol, glicerol, estes são os principais polióis que a gente encontra na composição de alimentos e suplementos prontos. Alguns tipos de whey, barras de proteína, têm esses polióis também na sua composição. Quando eles chegam lá do nosso intestino, como eles não são muito bem absorvidos, eles ficam lá sendo fermentados pelas bactérias e gerando esses gases. Então, pode ser que você até nem esteja consumindo mais tanto grãos como feijão, ou nem tome muito café, nem consuma muito açúcar, mas esses alimentos prontos, industrializados que você está inserindo ali nos seus lanches muitas vezes, tem muito desses polióis na composição e muitas pessoas têm uma grande sensibilidade a eles. Então é interessante você começar a evitar um pouquinho esse consumo de polióis ali com muita frequência, né? Todos os dias evitar isso, porque eles levam sim a maior produção de gases. Uma observação muito importante aqui, pessoal, em relação a esse consumo de grãos, né? Que muitas pessoas perguntam: ah, mas eu vou precisar deixar de consumir o feijão, adoro tanto feijão com arroz. Não, você não precisa deixar de consumir, né? Mas é importante que quando você for preparar em casa estes grãos, você deixe eles de molho ali por pelo menos 12 horas, trocando nesse período, né, a água 2 vezes, tá? Então, porque quando você deixa ali de molho, você acaba eliminando muitos fatores, né, antinutricionais, muitas substâncias ali que levam a maior fermentação ali no seu intestino. E quando você for cozinhar estes grãos, é interessante que aquela água ali da primeira fervura, né, quando você começa a ferver ali os grãos, você descarte também essa água, tá? Porque ali nessa água de primeira fervura, você ainda tem esses fatores antinutricionais que levam a essa produção de gases.
Sabe quando a gente deixa de molho esses grãos ou quando a gente está iniciando o cozimento deles e que na água, né, de cozimento ou de molho se forma uma espuminha branca, né, sobe uma espuminha branca? Então esses são os fatores antinutricionais. Por isso da importância de você trocar a água, né, durante esse período ali de remolho, durante essa fervura inicial também descartar essa primeira água para depois continuar cozinhando. Isso vai te ajudar bastante a não produzir tantos gases ao consumir esses grãos, tá? E tem pessoas que acabam sentindo a necessidade de deixar ali de molho até por mais tempo, né? Por 24 ou 48 horas, mas ali sempre lembrando da importância de você ir trocando essa água de molho ali, né? De remolho, a cada 8 horas, tá? Isso é muito importante. E uma quarta dica, pessoal, muito importante também, é notar como que o seu corpo reage quando você consome leite e derivados, né? Se você não passa bem quando consome esses alimentos e acaba produzindo ali muitos gases, né? Quando toma o leite, quando você toma um iogurte, consome um queijo, né? Isso pode indicar uma intolerância à lactose ou até mesmo uma intolerância à caseína do leite, ou até ambos os problemas. O que seria essa intolerância à caseína? O leite ele é formado por vários tipos de proteínas, né? Dentre elas nós temos as caseínas. Então nós temos lá dentro do leite a beta-caseína A1, né? Que é uma proteína que a gente encontra nesse leite industrializado que a gente compra no supermercado. Só que alguns estudos já mostram que essa beta-caseína A1 ela tem um poder inflamatório ali para o nosso intestino e que ela pode sim influenciar essa maior produção de gases, principalmente para quem tem um certo nível de intolerância a ela. Então, se você é essa pessoa, né, que observa ali que você toma o leite ou consome um derivado do leite e começa a produzir gases, eu oriento que você comece a substituir esse leite convencional que você encontra ali no mercado por um leite do tipo A2. Então, esse leite A2, ele tem na sua composição apenas a beta-caseína A2. Essa beta-caseína A2 é um outro tipo ali de beta-caseína que a gente encontra, né, no leite naturalmente, mas que não provoca desconfortos digestivos. Então, hoje a gente já tem várias marcas em supermercados, né, de leite A2, vem estampado na frente do rótulo do leite, tanto em caixinha ou leite em pó, né, leite até de saquinho, você encontra já esse leite A2. Se na sua região ainda não tem esse leite A2, você consegue facilmente comprar até pela internet. E a quinta dica, pessoal, para incluir ali na rotina, né, para ajudar a diminuir essa produção de gases, né, começar a incluir alguns tipos de chás, algumas ervas. Então, por exemplo, o chá de gengibre, o chá de funcho, de cravo, o chá de canela, um chá de erva doce, de anis estrelado, de cominho, até um chá de sálvia. Então essas plantas medicinais, elas tendem a melhorar um pouquinho a nossa função digestiva, removendo esses gases acumulados que a gente tem ali no trato digestivo e acabam até aliviando um pouquinho as dores abdominais, às vezes a barriga está muito inchada. E tem algumas dessas plantas, como o gengibre, o cominho, você pode adicionar no preparo dos alimentos a salsa, o manjericão, o hortelã, né? São temperos naturais que acabam também ajudando, né, nessa eliminação de gases, deixando os gases menos fétidos. Então, além dos chás, você pode começar a incluir ali no preparo dos seus alimentos no dia a dia, de almoço, de jantar. E a última dica, né, mas não menos importante, que é com relação ao controle do estresse, né? Provavelmente você já ouviu falar que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Quando a gente vai ali para uma refeição já muito estressado, a nossa digestão naturalmente já fica mais lenta, já fica mais dificultada. E você passa a ter uma produção maior de gases, a sua barriga fica mais distendida quando você vai realizar uma refeição já estressado.
Então a pergunta é, né, o que você pode incluir ou retirar da sua rotina para acabar diminuindo o seu estresse, né? É um exercício físico, é um momento de lazer, é uma atividade de meditação, né? Você vai incluir o que se encaixa mais na sua realidade. E eu tenho certeza que todas essas dicas que eu falei aqui nesse vídeo, se você colocar em prática, né? Algumas delas, pelo menos, você já vai notar uma diferença muito grande na sua digestão e também nessa diminuição da produção de gases. Pessoal, me conta aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessas dicas, se vocês já colocam em prática alguma dessas dicas e qual outra dica você quer compartilhar com quem está vendo esse vídeo, né, e que sofre com essa grande produção de gases, que é uma situação tão desconfortável, mas que tem como diminuir através de hábitos simples, né, de mudanças de hábitos simples ali no nosso dia a dia, como a gente viu aqui hoje. E é claro, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, se inscreve, você é muito bem-vindo aqui na minha comunidade, ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu posto um vídeo novo aqui no meu canal e compartilhe esse vídeo com quem você achar interessante, nos grupos ali da família, de amigos, né, daquele colega ou do irmão, né, alguém que você conhece que sofre com essa situação. Eu tenho certeza que compartilhando esse vídeo a gente pode ajudar sim muitas pessoas com informações simples e gratuitas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.